Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a McLaren e como eles ferraram, né, a corrida de seus pilotos, mas principalmente o Oscar Piastri, né? O Lando, por ser o líder do campeonato, pode acabar ganhando mais holofotes, né? E assim, quase que ele sai com a vantagem dele para o Verstappen em apenas 10 pontos, o que obrigaria ele a ser segundo se quisesse ser campeão, sem depender do que o Verstappen faria no Grande Prêmio de Abu Dhabi, né? Porque em terceiro não garantiria. Agora, com aquela ultrapassagem na penúltima volta após o erro do Antonelli, ele pode ser terceiro e ser campeão. Mas o que me espanta, né? Tipo, eu acho que o Piastri nitidamente mostra toda a frustração dele no rádio com justiça, é que como a McLaren, ela, tipo assim, não quis, por exemplo, eles queriam proteger o Norris no aspecto dele. Se a gente para o Piastri ali, o Norris teria que esperar. Ele não estava necessariamente colado, mas é o que acontece. Você vai parar um carro, etc. Aí você tem que esperar o outro carro entrar, etc. Aí você pode perder mais de uma posição e o pódio ficaria muito ameaçado, etc. Embora para mim dava para ter parado os dois e voltariam primeiro e terceiro. E obviamente ali, tipo, obrigaria o Norris a passar o Verstappen na pista. Porém, aquele negócio, quem ganharia era o Piastri. Curioso que a vantagem não seria diferente, seria de 12, mas seria com um companheiro de equipe, né? E o Verstappen, ele tiraria apenas 3 pontos, né? Mas assim, na ânsia de proteger o Norris de tudo, né, e não querer dar uma estratégia privilegiada para o Piastri, assim podemos dizer, a McLaren foi lá e fez o mais ridículo, né? Porque no final o Norris não teve ritmo para conseguir superar o Sainz e o Antonelli com todo vapor, né, na estratégia que a McLaren foi fazer, né? E o Piastri, né, tipo, ia ganhar a corrida. A gente tem que parar para pensar. Eu critiquei muito o Piastri nessa segunda metade de temporada e com justiça, ele fez por merecer muitas críticas. É uma pipocada histórica esse campeonato que ele tá perdendo. Assim, as performances dele, por exemplo, no Brasil, Las Vegas, tipo, assim, são performances muito fracas. Você tem que exigir mais de um piloto que tá ali lutando pelo título mundial. Mas nessa corrida aí, ele deu um baile no Norris desde o primeiro dia. Ele foi melhor na classificação da sprint, ele foi melhor na sprint, ele foi melhor na classificação. E nessa corrida, em ritmo puro, a gente teve o safety car, o Piastri colocou mais de 7 segundos nos dois períodos em que eles estiveram de cara pro vento. E detalhe, teoricamente o Piastri perdeu mais tempo ali na hora de passar o Antonelli, porque quando o Norris chegou no Antonelli, era só uma volta do italiano e ele ia pro box, né? E ele não estava necessariamente tão lento. E aí, o que acontece, né? O Piastri poderia ter hoje tido uma vitória que colocasse ele numa condição boa no campeonato, mas para proteger o Norris, né, as regras para paia, né, e não querer dar uma estratégia diferente para ele pelo menos marcar o Verstappen, impedir que ele tivesse uma estratégia privilegiada, né? Eles veem o Verstappen agora diminuir muito mais a vantagem. É um negócio assim, surreal, mas é aí que a gente vê muitas vezes, né? A McLaren, muita gente acusa eles de tratarem o Norris com prioridade, etc, né? Eu acho que são momentos como esse que teorias dessas ganham força, né? Porque a gente custa lembrar qual foi a estratégia esse ano que da McLaren, né? O jogo de equipe que iria beneficiar o Piastri, né? Porque toda hora eu lembro aqui, na Austrália, né, quando o Piastri estava mais rápido, a McLaren falou, não ataque o companheiro, né? E chega também o Grande Prêmio da Itália, erramos o pit stop, deu a posição de volta. Engraçado, né? Porque se ele não tivesse dado a posição de volta, o Piastri agora estaria 10 pontos atrás, né? E o que acontece, né? 10 pontos atrás era primeiro e terceiro, ele era campeão, né? Mas não é isso, né? E agora fica uma situação do Max Verstappen, né? Que é uma ameaça grande. E eu fico pensando aqui, o que, que o Piastri faz para a última corrida do ano? Eu, sinceramente, eu vou falar aqui, tipo, obviamente eu não sei quem vai fazer isso, daria muitos problemas internos, né? Mas se chegar na última corrida, vamos supor que esse aqui é o cenário. Verstappen é o primeiro, Russell é o segundo, Piastri é o terceiro, Norris é o quarto. E a McLaren mandasse inverter as posições, eu não inverteria. Porque, assim, não é a primeira vez que a McLaren tá prejudicando o Piastri. E pra mim, assim, depois de tudo isso que tá acontecendo nesse final de temporada, né, com todos esses problemas, etc, né, cara, tipo, eu acho assim, pô, você vai dar o campeonato pro Norris no final, né, tipo, que a verdade é que, assim, os 3 pontos do Norris acabam sendo importantes agora, porque são 9, né, seriam 9 pro Verstappen, aí primeiro e terceiro o Verstappen era campeão, né,
Agora, a gente está vendo aí um campeonato que tá muita pressão sobre o Norris, etc. Vamos ver o que vai acontecer lá em Abu Dhabi, mas o Piastri vira uma peça importante porque no final ele ainda está na disputa pelo título, mesmo que na combinação mais difícil de todas. Ele precisa ganhar e o Norris chegar em sexto. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho improvável isso acontecer, mas a questão é, ele ainda está na briga. E aí fica a pergunta, o que o Piastri vai ter de papel em Abu Dhabi? A McLaren soltou comunicado, né, falando que não vai ter nada, tipo, ninguém vai trabalhar por ninguém, cada um por si. E a gente sabe que é uma piada de mau gosto. Já pediram pro Piastri trabalhar pro Norris nesse fim de semana. Só que o que aconteceu? O Piastri foi muito melhor que o Norris nesse fim de semana. Não foi pouco, não, foi muito, né? O que o Norris estava sendo melhor que o Piastri nos fins de semana anteriores, né? O australiano foi melhor que o inglês nesse, né? O Qatar. Agora, a questão é, a McLaren jogou no lixo uma vitória porque não quis dar estratégias diferentes, etc, né? Que ficou com medo de o Norris perder mais posições, porque a verdade era, né? Todo mundo parou. Era óbvio que todo mundo ia parar. A pista tem pouca degradação de pneus, 2 paradas obrigatórias, tava na janela perfeita para ir com o safety car para aproveitar isso, é difícil de ultrapassar. E assim, para não correr o risco com o Norris, eles prejudicaram muito mais o Piastri. E no final, ainda foi uma péssima defesa para o Norris, que ainda deu sorte de sair com o 4º lugar, porque era uma corrida de quinto pelo erro da McLaren e pela performance fraca do Norris, porque isso também tem que ser dito. A performance do Norris hoje foi fraca, ele cometeu um erro que quase gerou um acidente, né, que ele passou por cima de uma zebra ali na hora, aquela curva 8, que dá para dizer, né, do circuito do Qatar, né, e ele perdeu o controle do carro e quase que acabou causando um acidente. E ele em nenhum momento ameaçou uma ultrapassagem ao Antonelli no final da prova. Ele só passou porque o Antonelli errou. E o Antonelli errou não é porque o Norris estava pressionando, ele errou porque o Sainz estava ficando cada vez mais próximo, ele estava tentando pelo menos chegar na reta a uma distância que pudesse abrir o do DRS. Então, vamos ver o que Abu Dhabi nos reserva. Mas hoje, assim, se tem alguém que eu fico com muito pena pela decisão horrível da McLaren, uma decisão tenebrosa, né? É o Piastri. Porque, assim, esse é o fim de semana que o Piastri tinha tudo para fazer, assim, tudo, né? Tipo, Grand Chelem, talvez, né? Que o ritmo da McLaren foi surreal. Ele, se não me engano, foi o próprio Piastri que teve a volta mais rápida. O Piastri fez um sprint impecável, 2 classificações conseguindo na pole. Tudo isso para a McLaren fazer essa palhaçada, tipo assim, não pode dar estratégia diferente, nessa papaya rules, que é uma imbecilidade que no final é um dos grandes motivos do Verstappen, mesmo com um carro bem aquém, né, ainda tá disputando esse título, né? Tipo, a gente critica os pilotos, mas a McLaren como equipe, né, tipo, é o grupo de estrategistas, engenheiros, o carro é impressionante, né, mas a questão é, o grupo de estrategistas da McLaren é um dos piores que a Fórmula 1 tem hoje. Toda vez que há uma condição de pressão, toda vez que há uma ameaça, eles trabalham mal. É impressionante. Se a corrida não for eles sobrando na frente, esses caras vão dar um jeito de se bagunçar. Era igual a Mercedes. A Mercedes lá na época da era híbrida, quando dominava, né? Assim, era tudo fluindo muito bem. Nossa, que equipe eficiente em tudo, né? Mas toda vez que tinha uma ameaça, a Mercedes cometia algum erro, assim, besta, né? Tipo, igual foi 2020 no Showcase, colocando os pneus do Bottas no Russell, onde é que já se viu um troço desse? Aí a gente vê, cara, não é a epítome de eficiência, esses caras cometem erros também, se tiver concorrência, se tiver briga, e a gente vê isso, obviamente, muito mais hoje com o que aconteceu nos últimos anos, aí quando a Mercedes perdeu o domínio. Então, vamos ver o GP de Abu Dhabi. 3 lutam ainda pelo título pela primeira vez desde 2010. Vai lembrar, quando a gente tem 3 pilotos disputando o título, 1981, 1983, 1986, 2007 e 2010, em todas as 5 oportunidades que tivemos pelo menos 3 pilotos disputando o título na última corrida, o líder do campeonato nunca levou. Em 2010 era Fernando Alonso, o Vettel foi campeão. Em 2007, Lewis Hamilton era o líder, Raikkonen foi campeão. Em 1987, Mansell era o líder do campeonato, Prost foi campeão. Em 83, Prost era o líder do campeonato e Piquet foi campeão. Em 81, a gente teve Carlos Reutemann líder do campeonato e Piquet foi campeão. Então, a questão é, o líder do campeonato não é campeão nessas condições e em 5 vezes isso aconteceu na Fórmula 1. Será que isso repete-se? O Norris tem uma condição que, teoricamente, ela é mais difícil do que a que o Alonso teve em 2010, né? E que o Hamilton teve em 2007, em questão de onde ele tem que chegar na corrida. Porém,
eu ouso dizer que ele tem o melhor carro de todos esses aí que disputaram. Talvez só 1986, né, com o Mansell, a Williams talvez tivesse um carro proporcionalmente melhor aos rivais, mas lá foi um furo de pneu do Mansell, barbeiragem também do inglês. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.